Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre cinema, sobre os filmes que estão, rolando aí na cidade do Rio de Janeiro e provavelmente em circuito nacional também. E hoje eu quero trazer um filme chamado Sombras de um Crime, tá? Estrelado pelo Liam Neeson, né? E que tem também a presença da lendária atriz Jessica Lange, né? Que a gente não costuma ver mais tanto, né? Hoje em dia, né? Jessica Lange, se eu não me engano, né? Que trabalhou naquele King Kong lá da década de 70 com Jeff Bridges, onde o King Kong subiu o World Trade Center, né? Que por um acaso foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu era bem criancinha, né? Quando eu tinha acabado de sair de Nilópolis, eu fui morar em Copacabana. Eu vi esse filme do King Kong no cinema. Foi a primeira vez que eu fui ver um filme na tela grande. Não me esqueço disso até hoje, tá? Mas vamos falar do Sombras de um Crime. Em primeiro lugar, né? É um filme, tá? Que tá ali celebrando mesmo, fazendo uma homenagem mesmo ao famoso cinema noir. Quem não sabe o que é cinema noir, tá? Você tinha uns romances, né, policiais franceses, né, chamados noir. O que é noir? Noir é escuro, né, que geralmente eram romances que falavam de crimes, coisa e tal, e que se passava em ambientes noturnos, lugares sombrios, coisa e tal, né. E a gente vai ver o cinema americano bebendo muito dessa fonte, né, nas décadas de 40 e 50, né, até quando você vê aqueles diretores alemães como Fritz Lang, né, fugindo da Alemanha nazista e indo trabalhar em Hollywood, né, eles trabalhavam muito essa influência do cinema noir no cinema americano, né? Então o cinema noir acaba sendo um produto americano também a partir, né, da inspiração desses romances policiais franceses, né? E aí você vai ter basicamente o que? O Liam Neeson é um detetive particular, né? Uma coisa bem do cinema noir mesmo, tem seu escritóriozinho lá, aí ele recebe uma mulher toda bonitona que está pedindo para se investigar o caso de um amante dela que desapareceu, né? E ele começa a investigar isso, né? Ele começa a investigar e ele vai descobrindo que esse amante acabou morrendo, ele foi atropelado, o carro passou por cima da cabeça dele, aquele negócio todo, né? E que tinha provas disso, né? E depois, quando ele vai comentar isso com a sua cliente, né, que estava pedindo para investigar o paradeiro do amante, ela fala: não, tudo isso é mentira, porque eu vi esse cara no México, coisa e tal. E a história vai se desenrolando, né? O Liam Neeson ele vai conversar com todo tipo de gente do submundo, né? Com todos os tipos de pessoas assim, barra pesada. Volta e meia ele vai dar uns socões lá na cara dos outros, ele acaba sempre vencendo todo mundo na base da porrada, né? Só uma hora lá que ele acaba se dando mal, que ele toma com um galho na cabeça, com bastante força ele acaba desmaiando lá. Mas o que acontece? No final, a trama ela vai se desenrolando, né? No final você acaba se encontrando, né, esse amante, né, no caso, né? E esse amante ele estava envolvido com muita sujeira, né, coisa e tal. E aí o que acontece? A própria moça que contratou o Liam Neeson acaba, né, fuzilando e matando o amante, né? E o Liam Neeson foi meio que usado como bucha de canhão para ela localizar o cara, para poder matar o cara, né? Aí a história vai ter seus desdobramentos, tá? É uma história que precisa se ter muita atenção com os diálogos, né? Você tem muitos meandros ali acontecendo, você tem muito mais diálogos, né, do que cenas de ação no filme, né? O filme ele fica até um pouco arrastado por causa disso, né? Porque é um filme que exige demais a atenção do espectador, né? Eu confesso a vocês que eu não tive muito saco e muita paciência para acompanhar todas as falas e conhecer todos os pormenores da história não, tá? Mas tem um fio condutor ali que você consegue pegar, e que consegue te manter, entendeu? Na linha da história, né? E você vai vendo quem são as pessoas boas, quem são os bad guys ali, os bandidos, né? Quem tem que morrer, quem tá fazendo o que, entendeu? Que tipo de crime está sendo cometido, esse negócio todo, né? E você tem muitos personagens na história que estão todos interligados, né? Por esse fio condutor dessa história de investigação. É uma história de investigação, né? Então você vai ter muitos pormenores ali sendo falados de cima a baixo, tá?
E o grande barato da história, na minha modestíssima opinião, foi o quê? Foi rever o Liam Neeson, né? Mas o Liam Neeson não aquele Liam Neeson que a gente já conhece, que é o cara lá que sai matando todo mundo, chutando traseiros, né? Que é uma constante dos filmes dele, né? Ele realmente ele faz vários filmes, ele tem uma filmografia recente, né? De vários filmes de ação e vários filmes de tiro, porrada e bomba, que parece que ele está sempre fazendo o mesmo personagem. Então é uma coisa que acaba cansando, né? No final das contas. Eu confesso a vocês que eu cheguei a ver alguns filmes do Liam Neeson, mas depois parei porque era tudo a mesma coisa, cara. Ficava aquela chatice, entendeu? Daquele personagem que ou era um ex-policial, que sequestrava a mulher ou a filha e matava a filha, não sei o que. Aí ele saía matando todo mundo para se vingar. Aí a coisa chegou a um ponto, né? Que sequestraram a neta dele. Ele foi ficando velho nesse personagem e sequestraram a neta. Não era mais nem a mulher, a esposa, nem mais a filha. Era a neta dele. Ele continuava matando lá à torta e à direita porque tinham sequestrado os entes queridos dele. Gente, isso realmente enche o saco, realmente aborrece, entendeu? Você vê uma coisa tão repetitiva, né? Na década de 90 você tinha vários filmes, por exemplo, com Morgan Freeman e Ashley Judd contracenando juntos, entendeu? E os filmes todos pareciam iguaizinhos uns aos outros, entendeu? Então esse fenômeno acontece agora, mais recentemente com o Liam Neeson. E de repente viu o Liam Neeson fazendo um detetive, ainda dando seus socões lá, ainda dando seus tiros, coisa e tal, mas ele já está dentro de um contexto bem diferente, é um contexto realmente de cinema noir, tá? E é interessante perceber também que a própria Hollywood, né, da final da década de 30 e início da década de 40, era usada como pano de fundo nesse filme também, né? Você também tem a coisa dos sets de filmagem antigos, entendeu? Aparecendo no filme. É um personagem à parte. E acabou sendo interessante também para o filme. Mas é um filme que eu confesso a vocês que, apesar de ter todas essas homenagens, de você ter um Liam Neeson um pouco mais diferenciado, é um filme que acabou ficando um pouco enfadonho, um pouco pesado, um pouco mediano, né? Pela trama altamente elaborada da história que você acaba não conseguindo acompanhar todos os meandros dela de tão intrincada e tão rebuscada que essa trama é, né? E tudo isso você só vai conseguir entender se você acompanhar integralmente os diálogos do filme, tá? Então alguma coisa sempre, infelizmente, vai acabar te escapando, né, na atenção. Para mim, várias coisas se escaparam, né? Mas ainda assim a história tem um fio condutor que você consegue acompanhar. Então fica como uma curiosidade. Não é grande coisa não, tá? Mas fica como uma curiosidade aí, tá? Essa homenagem ao cinema noir, desse Liam Neeson diferente, tá? Essa coisa de enfocar um pouco a Hollywood do final da década de 30, início da década de 40, tá? E é minha sugestão de hoje, tá? Quem tiver curiosidade, dê um pulinho lá. Agora não é grande coisa não, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades vamos conversar mais sobre cinema aí, tá? E não deixe de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.